Presta atenção. A fé que salva não é a fé que conquista a bênção do automóvel, a bênção da família, do casamento, a fé que alcança a bênção da cura divina, a fé que alcança a bênção do filho liberto das drogas, a fé que alcança os benefícios físicos. Os benefícios físicos se alcançam por meio de uma fé, um tipo de fé, como aconteceu na cura dos 10 leprosos. 10 leprosos foram curados, mas somente um voltou. Mas os 10 foram curados. Os 9 que não voltaram, que seguiram em frente para viver suas vidas, receberam, tiveram fé para receber a cura também. E Jesus sabia que eles não voltariam. Mesmo assim, atendeu a fé deles. Mas foi a fé daquele que voltou, do único que voltou, é que o fez alcançar a eternidade. Então, esse tipo de fé, para você alcançar a eternidade, que é muito, infinitamente maior, essa é a fé que nós vamos tratar essa noite. Amém? Graças a Deus. Sou grato ao Senhor. Sou grato ao Senhor por todas as provações. Por todas as provações que me fazem crescer em Ti. Que me fazem crescer em Ti. Ao deixá-lo agir, sou grato ao Senhor, pois as provas vêm transformar a minha vida, a paciência traz. Aprendendo a amar. Aprendendo a amar. Mas é difícil. Te entregar meu egoísmo. E assim deixar que teu Espírito controle o que eu sou. Mas quando chegam as provações, eu logo quero agir. E a voz de Deus, assim eu deixo de ouvir. Sou grato ao Senhor. Sou grato ao Senhor pelas lutas que eu vou viver. Pelas lutas que eu vou viver. Posso vê-lo a me proteger e me desviando do mal. Pois prometeste, tu prometeste que em cada provação, tu me sustentarias. Com a tua mão. Mas é difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar que teu Espírito controle o que eu
Mas quando chegam as provações, eu logo quero agir. E a voz de Deus, assim eu deixo de ouvir. Quando eu canto essa música ou esse hino, eu lembro de vários fatos e pessoas. Lembro de pessoas que, por conta do orgulho, não conseguem se voltar para Deus. Orgulho. A pessoa orgulhosa parece que tem mais medo dos olhares de outras pessoas, olhares críticos de outras pessoas, do que do olhar de Deus. São mais, digamos, reticentes a Deus do que aos homens do que a Deus. Sabe o que tem que fazer. Não, eu sei que eu tenho que voltar. Eu sei que tem que resolver esse problema. Eu sei isso, eu sei aquilo. E você fala uma palavra, ela conhece a palavra. Conhece toda a palavra. Ela está ciente de toda a palavra. Mas o orgulho não deixa essa criatura se inclinar perante Deus. Oh, meu Deus, tem compaixão de mim. Orgulho. E o orgulho foi o pecado de Satanás. Foi o que levou Lúcifer a tornar-se em Satanás. Ele perdeu tudo por causa do orgulho. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, compaixão, permite-nos passar provações, tribulações, situações difíceis, para que nós não venhamos a confiar em nós mesmos, em nosso coração, na nossa própria fé. Essa é a realidade. Então, quando uma pessoa passa por tribulação, passa por dificuldade, quando ela passa por momentos terríveis, é para o bem dela. Deus está tendo cuidado com ela. Até porque Ele não deixa que a pessoa venha passar por tribulações acima das suas condições, do seu poder de resistir. Não. Com as provações, com as situações difíceis, Deus dá sempre o escape. Ele dá o escape. É isso que acontece. Ele dá o escape. Nas tentações, Deus dá o escape. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. O diabo usa as tentações, usa as provações que nós passamos, as tribulações que nós passamos, ele usa para tentar diminuir, desestimular a fé, para fazer a pessoa dizer, eu já fiz tudo isso, não aconteceu nada.
Então, a pessoa, quando começa a olhar para a sua fé, no sentido apenas de conquistar benefício, ela conquistou a cura, que maravilha, conquistou uma vida econômica saudável, abençoada, graças a Deus, está feliz da vida, conquistou o casamento, graças a Deus, sou feliz agora, e ela fica feliz da vida. Essa criatura vive de conquistas que tem um prazo de validade, dura apenas um tempo. Não todo o tempo. Não todo o tempo. Essa é a realidade. Ela está acostumada a, pela fé, tomar posse disso, daquilo e daquilo outro. Mas tudo relacionado na sua vida aqui na terra. É a família, a saúde, é dinheiro, é sucesso, etc, etc, etc. E tribulação não tem nada a ver, nada a ver com as conquistas desse mundo. As tribulações têm a ver com a conquista mais gloriosa, mais preciosa, que tem prazo de validade por toda a eternidade, que é a salvação. Deus permite que nós passemos tribulações. Eu lembro que, num dos momentos difíceis da minha vida, entre muitas acusações, muitas infamas, etc., o pastor que sentava à minha mesa, que comia comigo, ele disse: olha, a minha mulher está grávida do bispo Macedo. E começou a desmoralizar a própria esposa para tentar tirar a minha paz. É claro, quando a gente não teme, ou quando a gente não deve, não teme, é ou não é? Minha consciência estava limpa. Eu só disse para ele e para as demais pessoas: então vamos ver nascer a criança para ver se tem o dedo torto igual ao meu. Se tiver o dedo torto, tudo bem. Se tiver um defeito no braço, vai ter, é meu. Então é prova. Mas o que o diabo queria? Ele não queria só simplesmente difamar a minha pessoa. Ele queria, no fundo, ele queria que eu ficasse com ódio dessa pessoa, desse pastor. Ele queria que eu ficasse com mágoa. Ele queria que eu guardasse um sentimento contra ele. Porque se eu guardasse, então eu estava condenado à perda de tudo. E você sabe, como diz o ditado popular, macaco velho não põe a mão em cumbuca. O que eu fiz? Dobrei o joelho no chão e orei para ele. Ó Deus, perdoa-lhe. E quando eu orei por ele, então meu coração ficou novamente aliviado. Amém, pessoal? Deus permite que nós passemos por essas situações críticas, cruéis, para que nós venhamos aproveitar e fortalecer a nossa comunhão com Ele, a nossa dependência dEle. Não é para a gente ficar
lamentando com os outros, falando, aconteceu isso, não aconteceu, aquelas coisinhas chatas. Não, mas é para a gente tirar proveito, fazer do limão uma limonada. Porque quando a gente passa por tribulação, não é para nos derrubar, simplesmente, fisicamente, mas para nos derrubar espiritualmente. Derrubar espiritualmente. Então você tem que ficar de olhos bem atentos para que não venha aí acontecer isso na sua vida. Porque todos passamos por tribulações. Todos, 100%. Não há quem não chegue ao ponto de passar por tribulação. Mas a tribulação é para o nosso amadurecimento, a nossa estabilidade na fé. Porque quando a pessoa nasce na fé, ela é como um bebê. Ela precisa de leite, ela precisa de trato, cuidados. E é o que se tenta fazer aqui às quartas-feiras, especialmente às quartas-feiras. Especialmente nas quartas-feiras. Domingo a gente não dá, porque muita gente que vem na igreja buscando cura, libertação. Você sabe como é que é, não é? É o momento que é o dia que todo mundo pode vir na igreja. Então nós trabalhamos para salvar essa gente, mas para sustentar os que vão nascendo na fé são as quartas-feiras. São as quartas-feiras. Então você que passa por tribulações, dê graças a Deus por isso. Não lamente, não fique enchendo a bola do diabo, não. Quanto mais você lamenta, quanto mais você reclama, quanto mais você fala para os outros, mais você glorifica o diabo. Essa é a realidade. Mais você diz para ele, de Satanás, você é forte mesmo, sabia? Acho que você é mais forte do que meu Deus. Porque eu estou assim, estou caído. E você não sabe, nem tem ideia de que essas tribulações Deus está permitindo para o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Ou você quer ficar criança para sempre, ou você quer ficar infantil, imaturo na fé para sempre. Porque se você ficar imaturo, como que você vai desenvolver a sua vida com Deus? Nós temos a palavra de Paulo aos cristãos romanos, quando ele diz assim: Romanos capítulo 5, ele diz, olha só, presta atenção, deixa eu falar para vocês, ensinar uma coisa para vocês. Nós vamos ler agora e meditar na palavra que o Espírito Santo dirigiu a quem? A quem? A quem? Romanos. Que tipo de romanos? Os cristãos que haviam se convertido sob o jugo, sob o ódio dos imperadores romanos. Aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Eles estavam sendo martirizados por causa da fé. Eles estavam sendo espetáculos para os romanos incrédulos, pagãos, quando suas vidas eram dadas aos leões, eram queimados vivos, por causa da sua fé no Senhor Jesus. Mas aqueles que não foram queimados, que conseguiram se safar, que conseguiram se salvar, que viviam na fé, escondidos dentro das catacumbas, então Paulo
envia essa carta para eles. Aquelas pessoas que estavam severamente perseguidas, injustiçadas, caluniadas ou perseguidas para serem mortas também lá na arena. Então Paulo escreve, olha só, presta atenção, tendo sido, pois, justificados pela fé. O que significa justificado pela fé? Justificado pela fé foi o que aconteceu com Abraão. Abraão foi justificado pela fé. Mas que tipo de fé? A fé obediente. Ele obedeceu a palavra de Deus, então ele foi justificado. Então, por exemplo, o que significa isso? Você é o maior pecador da face da terra. Mas quando você ouve a palavra de Deus e começa a obedecer essa palavra, então o Senhor Jesus justifica você, faz você limpo, faz você inocente, faz você salvo, faz você merecedor, por meio da fé. Amém? Então você se torna limpo diante de Deus, por causa da sua fé. A fé prática, não é a fé teórica, é a fé que você obedece. Obedece a palavra de Deus. Então, Paulo fala, justificar, tendo sido justificados pela fé, aí sim, quando nós estamos justificados pela fé, quando nós somos justificados pela fé em Jesus, nós temos paz com Deus. Amém? Nós temos paz com Deus. Quando você tem paz com Deus, você tem paz consigo. Você está bem. Pode você do lado de fora estar numa guerra, está lutando contra os seus inimigos, contra o diabo, mas dentro de você a paz. Você coloca a cabeça no travesseiro e dorme. Como uma criança, você está em paz, porque você foi justificado, você foi perdoado, você foi merecedor, você está sendo merecedor de eu ser ouvido por Deus. Amém, pessoal? Deus abençoou você, Deus ouviu a sua oração, Deus respondeu a sua oração, você tem paz. Quando a pessoa está em pecado, quando a pessoa comete em pecado, ou está em pecado, ela não tem paz. A consciência dela fica martelando 24 horas por dia. A consciência dela não deixa ela sossegada. Eu até me lembro de uns testemunhos que mostramos nas semanas passadas, de uma jovem que se drogava, se prostituía, se entregava a vários homens, porque ela era tão vazia, tão miserável, ela queria ter momentos de prazer, manter os momentos de prazer, para esquecer a vida desgraçada que ela vivia. E quando ela chegava à sua casa, ela ia direto para o chuveiro e ficava se lavando, se esfregando, para tentar aquela sujeira, aquela nojeira que ela foi lá fora no hotel ou no motel. Ela queria se lavar, ela queria purificar-se. Então se lavava, mas não conseguia se purificar. É isso aí. E um dia ela conheceu Jesus pela fé, conheceu a palavra de Deus pela fé, e começou a obedecer. Então toda a sujeira que ela tinha guardada dentro de si, foi lavada pelo sangue de Jesus. O sangue do Senhor Jesus. Para lavar por dentro, para lavar a nossa consciência, somente o sangue de Jesus. Não tem sangue, Maria não teve sangue assim para dar, não é? Maria não morreu por ninguém, nem João, nem Pedro, nem Antônio, nem Sansão, enfim, somente uma pessoa morreu por você, para que o sangue dessa pessoa
pudesse lavar você por dentro e fazer a sua consciência limpa, pura. Amém? Porque uma consciência má não deixa você sobreviver, não deixa você sossegado, não deixa você em paz. É ou não é? O que é a depressão? A pessoa tem depressão, uma tristeza imensurável. A consciência dela está lá. Só o sangue de Jesus é capaz de purificar a nossa mente e faz a gente então ter paz com Deus. Aí começa a felicidade do ser humano. Amém, pessoal? Olha só, ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só Jesus pode te dar a paz. A paz que você almeja, só Jesus. Dinheiro não vai te trazer paz. Você pode ganhar o dinheiro que você quiser e não vai ter paz. Fosse assim, os ricos não se matariam. Aí diz assim: pelo qual, quer dizer, por meio de Jesus Cristo, também temos entrada pela fé a esta graça. Quer dizer, que graça que ele está falando? Qual é a graça que nós temos pela fé? Quem? Diga lá, você entende? Você entendeu isso aí? Presta atenção. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, quer dizer, por intermédio de Jesus, também temos entrada pela fé a esta graça. Qual é a graça? A paz. Está aqui escrito. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Você conseguiu a paz. Então, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, também temos entrada pela fé a esta graça, quer dizer, a paz, nessa paz, na qual estamos firmes, sólidos, solidificados, e nos gloriamos, olha só, na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos. Como que nos gloriar? Como que eu posso me gloriar? Como que eu posso me gloriar na glória de Deus? O fato de eu alcançar a paz através da minha fé no Senhor Jesus. Então, eu sinto gozo, eu exulto no meu espírito, eu sinto alegria, não alegria como a alegria desse mundo, mas a alegria do alto. Então, eu me sinto como glorificado por causa da esperança. A esperança de um dia poder estar permanentemente nessa situação por toda a eternidade. Essa é a minha esperança. E essa é a esperança sua. Se é que você tem essa paz. Então a paz que o meu Senhor me dá, a certeza, a convicção da minha salvação, me dá uma confiança, uma esperança, não uma esperança de sentimento, mas uma esperança de firmeza na fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem tenho crido, disse o apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Eu não sinto quem tenho crido, eu sei
em quem tenho crido. É uma esperança da glória de Deus. E mais, e não somente isto, não somente essa esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quer dizer, eu me glorio não na esperança da glória de Deus, mas eu também me glorio o quê? Aonde? Nas tribulações. Também me glorio nas tribulações. Paulo está falando para eles: vocês, como eu, nós, na fé, nessa fé, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Paciência. Não é a paciência desse mundo, não. É a paciência de Deus. É aquela fé paciente, tal e qual Davi se expressa lá no Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor. Eu lembro quando era jovem, eu li esse texto e eu falava para Deus: Senhor, não leva mal não, mas eu não espero com paciência não. Eu não espero com paciência, eu não aguento mais. Queria, porque queria, enfim. Eu queria me casar. Eu precisava de uma companheira, eu precisava de uma companhia, eu precisava de alguém que me completasse. Senhor, eu não tenho paciência não. Davi teve, mas eu não tenho não. Eu não posso ler isso aqui, eu não posso confessar isso aqui. Eu falava para Deus. Mas a paciência que Deus fala quando Davi faz essa oração profética, é aquela paciência daquilo que se espera acontecer. Amém? Paciência de você esperar, sem ficar murmurando, lamentando, confessando para os outros: poxa, eu fiz isso, fiz aquilo, não sei o quê, e não aconteceu nada, chata. É ou não é? Sim ou não? Essa é a realidade. Aprenda, minha amiga, meu amigo, a usar a sua fé com inteligência, raciocínio, razão. Não leva a fé para o lado da emoção, não. Não leva a fé assim: eu vou fazer isso, eu vou te dar isso, mas se o senhor não me der aquilo, eu vou sair. Não é assim, não é um jogo, não é um negócio, não, que você faz com Deus. Mas você tem aquela confiança: eu sei que se eu colocar a minha vida por inteiro no altar, eu sei que o espírito do altar vai vir possuir o meu ser, e eu serei uma nova criatura. Então, uma pessoa que tem essa qualidade de confiança, de fé, essa é a pessoa que chega no final da competição vencedora. Ela chega lá no final, sabendo que a tribulação produz paciência. Por falta de paciência, as pessoas comem cru. É ou não é? Sim ou não? E se arrebentam. Sim ou não? Eu não aguento esperar, eu vou casar com esse mesmo. Aí casa, depois vem um inferno na vida. Sim ou não? Sim ou não? Estou falando de forma mais prática. Eu não tenho paciência de esperar não, eu vou assim mesmo. Tá bom, vai lá. E se arrebenta. Se arrebenta. E a paciência produz o quê? Experiência. Experiência.
Pensa comigo. Vamos pensar um pouquinho sobre a experiência, de forma prática. Aí, ela é muito jovem, é criança, infantil. Ela ainda não formou 100% o seu caráter. Ela é muito volúvel. Então, ela vê um jovem, né, bonito, sarado, aquele, digamos, pavão, bonito, quando passa, chama a atenção até dos urubus. É ou não é? Então, ela, é esse. E ela se entrega. Mas aquele pavão é um pavão inexperiente. Não conhece nada da vida. Só tem beleza. Ela só tem beleza. Tudo que ela tem é beleza. Tudo que ele tem é beleza. E depois que a beleza se desgasta por um momento, aí fica o quê? O que cada um tem dentro de si. É ou não é? E quando um não tem nada e o outro muito menos, o que vai dar? Nada. Sim ou não? Fala a verdade. Mas eu amo. Minha filha, você é uma Balzaca. Está perto dos 40. Você quer se casar com uma criança. Ele tem 25 anos, é uma criança. E eu sei que é criança porque eu já tive 25 anos também. Eu sei o que é 25 anos. Eu casei com 27. Então você vai casar com uma criança. Você vai ter que dar o peito para ele, sabia? Você vai ter que alimentá-lo com o peito. Ele vai ser sua criança. Vai ter que dar mamar para ele. Você vai ter que educá-lo, porque ele não sabe nada. Você é uma mulher vivida, uma pessoa que tem a cabeça lá na frente e tal. Mas eu amo. Tá bom, vai em frente. Se arrebentou. Se arrebentou. Porque foi justamente por conta de não ter maturidade, não ter visão, não ter paciência. E era um artista. Mas, bispo, eu gosto dele, mas ele me ama, eu amo. Tá bom, vai. Já sabe. Você se prepare para colher os frutos disso. E depois vem chorando. É verdade. Eu tive que dar papinha para ele. Ele não sabia comer. Não seja burra. Pense, raciocine. Quando a pessoa tem uma fé madura, ela não faz besteira de se lançar a uma aventura. Ela tem paciência para esperar em Deus, para confiar, esperar que Deus vá colocar a pessoa certa. Amém, pessoal? Entendeu? Desculpa lá, vou falar uma verdade. Até os 20, até o meu casamento, que eu casei com praticamente 27 anos, mas até os casamentos eu estava subindo nas paredes. Eu era um Homem-Aranha. E a oportunidade que eu tive para casar não faltou. Não faltou, e não faltou, eu não tive falta. Eu não encontrei a pessoa certa, a pessoa que viria me auxiliar, somar comigo. Não apenas me dar o seu corpo e receber o meu, não, porque isso é fácil,
Você senta na mesa com fome, você come, você fica com a barriga cheia. É ou não é? E depois? E depois? O que você vai fazer? Você está com a barriga cheia, o que você vai fazer? Você vai olhar para ela para você, e mais o quê? O que vai acontecer? Nada. Se não houver comunhão, aí, sabe como é que é? Você entende o que eu quero dizer? Deus nos deu visão. Não, eu quero algo mais. Eu quero mais do que encher a barriga, a pança. Eu quero alguém que tenha algo mais, que saia de dentro de si algo que venha me ajudar. E que eu possa também dar algo de dentro de mim que venha lhe ajudar, que venha lhe completar, que venha fazer a gente comunicar. Porque a vida a dois é uma comunicação constante, sim ou não? E quando não há essa comunicação entre um e outro, é o inferno. Então não adianta ter um corpo, não adianta ser um pavão, não adianta. Você vai viver, o prazer são segundos, mas o prazer de estar um com o outro, dividir pensamentos, experiências, isso é para sempre. Amém, pessoal? Compreende o que eu estou falando? Você quer muito mais do que um prazer na cama. Se for pelo prazer, não case não. Porque não falta quem queira te dar prazer. Mas se você quer alguém, quer algo sólido e para sempre, então tem que ser alguém que venha ter a mesma fé que você. No mínimo, o mesmo espírito que você. Porque é isso que acontece. Quando a gente entrega a vida no altar, a gente se entrega 100% e Deus então nos dá um novo coração e nos dá o Espírito dele e então nós temos comunhão com ele. Nós temos comunhão com ele. Vivência com ele. E vivência com ele não é só quando você está na igreja, não é só aqui não, mas é quando você está em casa, no trabalho, na rua, é quando você está num dia bacana, está tudo bonito, graças a Deus, mas quando você está passando por tribulações, com dificuldades, problemas, você tem a presença dele, você tem o apoio dele, quando você está chorando, você tem o consolo, o conforto do Espírito Santo. Então, é de espírito para espírito. Amém? Deus nos dá o Espírito Santo para que nós possamos ter espírito para ouvir a voz dele, ter comunhão com ele, saber quando ele está falando. Aqui diz assim, então a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência. Eu não troco os meus 73 anos por nenhum pavão. Pode acreditar nisso. Não troco. Ou pavoa. Paciência traz experiência. Experiência, esperança. Também não é uma esperança, já falei, de sentimento. Eu tenho esperança. Não, essa experiência que traz a esperança está envolvido a confiança. Não é só a fé que conquista, mas a confiança que mantém a fé. Amém. A confiança mantém a fé. Muitos só sabem ter fé para conquistar os mundos e fundos, mas não tem confiança de manter aqueles mundos e fundos. Sabe como é? Casar é difícil? Casar é difícil? Assim também são as coisas da fé. É fácil você tomar posse pela fé.
É fácil você, de pobre, ser rico. O difícil é você manter a sua riqueza. É fácil casar. O difícil é manter o casamento. Para manter o casamento, tem que haver confiança. Amém? E criança não tem paciência. Casa com criança, você vai ver o que é bom para a saúde. Você tem que dar mamadeira. E a esperança não traz confusão. A esperança não traz ansiedade. A esperança não traz confusão. Você não fica em dúvida. Você não fica perdido. Muito pelo contrário. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então completa o ciclo da aprovação das tribulações. O amor de Deus que vem sobre nós. Você quer saber o que é o amor de Deus? Hein? Quer conhecer o amor de Deus? Tanta gente fala em amor de Deus. Então, o pastor, o bispo, os meus colegas, obreiras, obreiros, quando nós dedicamos nossas vidas em favor dos aflitos, dos feridos, dos desesperados, das pessoas que não têm nada para nos dar, nada, zero, não tem nada para acrescentar na nossa vida, mas nós temos tudo para lhes dar, do ponto de vista da fé. Isso se chama o amor de Deus. Isso que é amor de Deus. E quem faz a gente ter esse amor é o Espírito Santo. É Ele que move a gente. Esse amor não é produzido pela boa vontade nossa, não, mas o Espírito do altar, o Espírito Santo que faz com que a gente tenha amor pelas pessoas que ninguém quer. Pelos pobres, pelos miseráveis, pelos aflitos, pelos rejeitados, por aqueles que estão julgados nos lixões. Essa é a realidade. Deus nos tem dado um amor. E essa é a razão porque neste domingo nós queríamos convidar todos os pobres. Traga os pobres aqui na igreja. Você conhece um pobre? Traga na igreja nesse domingo. Faça um favor, traga um pobre. Pessoa pobre. Seja pobre de espírito, pobre de amor, pobre de esperança, pobre de saúde, pobre de dinheiro, seja lá o que for. Jesus disse que Ele veio para os doentes, não para os sãos. Ele veio para os pobres e não para os que não necessitam dele. O texto de Tiago. Tiago, sabe quem é Tiago? Sabe quem é Tiago? Hein? Sabe quem é Tiago? Tiago era o meio-irmão de Jesus. Depois que Jesus nasceu, até Jesus nascer, Maria era pura virgem e não tinha tido nenhum contato com José. Depois que Jesus nasceu, então Maria passou a ter uma vida normal, conjugal, sexual, com o seu marido José. E dessa união nasceu Tiago. Tiago e Judas, não os Iscariotes, mas o Judas. Judas e Tiago eram meio-irmãos de Jesus, quer dizer, filho da mesma mãe, mas de pais diferentes. Jesus, o pai de Jesus aqui é o Espírito Santo. Entenderam? Sim ou não? Então Tiago, o meio-irmão de Jesus, disse: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos
ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Então Deus está prometendo riqueza. E essa riqueza é aonde? No céu? Não. Ele não precisa, a gente não precisa de riqueza no céu, porque lá não tem sentido, não é inteligente. A riqueza desse mundo, amém? Deus chamou os pobres, escolheu os pobres para fazê-los ricos. E a nossa fé é para mudar a vida dos pobres neste domingo, que creem, que aceitam, que recebem aquilo que está prometido para eles. Você que está aqui e diz, bispo, eu estou dentro dessa mensagem de hoje, eu tenho passado tribulações, provações, dificuldades, e às vezes eu penso até em desistir, eu desanimo, às vezes vem aquela voz, por favor me ajude em oração. Você quer renovar a sua fé com Deus? Você quer renovar o seu ser, a sua vida? Então vem aqui na frente, vamos orar por você. Você que está nessa situação. Mas é preciso. Mas é difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar que o teu Espírito controle o que eu sou. As provações, eu logo quero agir, e a voz de Deus, assim eu deixo de ouvir. Olhe para mim, você pensa assim, poxa, o bispo Macedo é um homem de fé, homem, poxa, valente, forte, firme, claro, mas a gente também tem tribulação, como você tem tribulação, amém? E quanto maior é a tribulação, maior é a glória de Deus em nós quando passamos e vencemos aquela tribulação. Amém? Amém. Entendeu? É como sacrifício. Se você quer comprar um carro, você pode comprar vários tipos de carro. Você pode comprar um carro de segunda mão, você pode comprar um carro novo, mas o carro novo, digamos assim, aqueles carros mais baratinhos, como também pode comprar uma Ferrari. Mas quanto mais valioso é o que você quer comprar, que você quer adquirir, mais você vai ter que pagar. É ou não é? Quer dizer, maior é o seu sacrifício. Não é verdade? Assim também são as coisas da fé. Assim também são as coisas da fé. Quanto mais você passar por tribulações, é porque mais firmada vai ficar a sua fé depois disso. E você vai ser experiente. Amém, pessoal? Porque a tribulação não vem uma vez na vida. Não é assim. Você tem uma tribulação hoje de acordo com a sua condição de suportar. Você passa por essa tribulação, aí você tem uma estrutura. Quando vier a outra tribulação, aí você já está mais experiente. E assim você vai tendo mais experiências. De tribulação em tribulação, você vai firmando
a sua vida. É como o crescimento de uma criança, o desenvolvimento de uma criança. Você vai criando. Hoje você tem mais sabedoria do que antes, é ou não é? Hoje você pensa mais do que antes, quando você tinha menos idade, é ou não é? Você que está numa idade avançada como eu, hoje você pensa muito mais do que quando você era mais jovem. Você não tem a força que tinha quando era jovem, mas aqui você é mais experiente, você é mais astuto, você é mais sólido nas suas decisões, não é verdade? É ou não é? Então, Deus permite isso que você está passando para que você venha ficar firmado na fé, de forma que chega um momento em que qualquer que venha a tribulação, você vai tirar de letra, porque você sabe aonde vai chegar. Não é verdade? É ou não é? Você sabe, bom, eu já passei por isso, eu sei o que vai acontecer. Então, você fica uma pessoa estável, firmada, uma fé que vai ficando inabalável. Você jamais vai pensar, quando você passar por várias tribulações, você jamais vai pensar assim, acho que eu vou desistir. Não. Muito pelo contrário. Você vai ficar firme, sabendo que aquela tribulação vai te remeter para um estágio acima da sua fé. Amém, pessoal? Amém. Então, não reclame, não lamente, dê graças a Deus. Amém. Porque ninguém, meus amigos, chega à salvação sem tribulação. A tribulação vai solidificando a sua fé. Amém. As tribulações vão fazendo você ficar cada vez mais firme. Para quê? Para conquistar mundos e fundos? Não, mas para conquistar a eternidade. Então, vale a pena você enfrentar essas lutas, dificuldades, porque no final das contas, você sabe que vai ser bem melhor para você. Amém? Como uma experiência pessoal para vocês, 54 anos eu sigo Jesus e sirvo o meu Senhor. 54 anos, mais de meio século. Quanto mais tempo eu passo, quanto mais eu vivo, mais experiente eu vou ficando. Então eu tenho capacidade não apenas de ensinar os outros, mas, sobretudo, preservar a minha salvação. Amém? Amém. Então, hoje, eu já não me iludo com mais nada nessa vida, com as vaidades desse mundo. Eu me recolho à minha insignificância, mas feliz da vida. Amém, pessoal? Amém. Com a criatura que Deus colocou do meu lado, então a gente curte essa fé juntos. Amém? Entendeu? Sim ou não? Nós vamos envelhecendo juntinhos. Amém, pessoal? Envelhecendo juntinhos. Então, se o meu passo é agora menos rápido, o dela também se torna menos rápido. A gente não se desloca um do outro. Amém, pessoal? Sim ou não? Sim. A gente fica juntinho. Amém. E a gente vai curtindo a vida que nos resta. Mas a nossa esperança é um dia estar com o nosso Senhor. Amém. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa visão.